Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre alguns tipos de práticas de engenharia clínica que a gente vai encontrar nos hospitais ou que a gente pode desenvolver no hospital como parte de uma estratégia de administração de tecnologias na área da saúde. Então essa aula, eu assisti essa aula com o Joe Dairo, né? Joseph Felix Dairo, que foi o primeiro editor do Clinical Engineering Handbook. A segunda edição foi editada pelo Ernesto Iadanza, que é um outro colega nosso. E eu fui aluno do Dairo, fui estagiário dele, estagiei no hospital dele, no hospital universitário da Universidade de Nova York, em Long Island, Stony Brook, e tenho um carinho especial por ele. E essa aula que eu vou mostrar para vocês, que é um recorte de uma aula que eu ministrei nesse final de semana, em parceria com a Essencial Conhecimento, que fica em Maringá. Eles têm vários cursos lá na área de administração, gestão da qualidade, acreditação, enfim, prepara aqueles profissionais que desejam atuar na área operacional, na área administrativa, naquela área que faz a coisa andar, que faz o hospital andar, né? As empresas têm vida, né? E se a gente não cuidar, elas morrem, então precisa de especialistas e a gente faz essa parceria todo ano. Eu ministro algum tipo de curso, algum tipo de necessidade que eles têm, que eles surgem, né? Então, para economizar o tempo que eu estou aqui no final do projeto do Rio de Janeiro, tem mais um mês de atividade aqui, e final de projeto é aquela última chance que você tem de botar tudo no caminho, no melhor caminho, da melhor forma que você pode fazer nessas condições. Então o tempo está restrito, eu resolvi aproveitar um recortezinho da aula que a gente fez nesse final de semana e apresentar para vocês, ok? Então, se você está gostando do canal, né, já manda um salve para aqueles 5.999 inscritos do canal, né, e todos aqueles que não estão inscritos, que assistem o canal, que de alguma forma acompanham a gente, aquele muito obrigado antecipadamente pelo seu tempo. Valeu! Então eu tenho colocado para vocês que o avanço tecnológico ele trouxe vários problemas em várias áreas. Todo mundo sente isso na sua área específica, né? E na nossa área de engenharia a gente tem esse problema, e aí a posição do gestor são basicamente essas quatro. Uma delas é trabalhar com o fabricante. O fabricante é o melhor cara. Ele fabricou equipamento, ele vendeu milhares de equipamentos no mundo todo, ele sabe o que funciona bem, o que funciona mal, ele tem os históricos dos defeitos, das peças, das falhas e tudo mais. Qual que é o problema? O problema é que isso pode ser caro, principalmente se você não negociou na aquisição, né? Negociar o suporte dele, como é que vai ser o suporte dele. Lembra? Quando duas tecnologias são muito parecidas, né? muito iguais, né? Então você decidiu comprar um carro de grande custo, né? Quando você vai para esse nível de carro de grande custo e compara os grandes fabricantes, você tem diferenças muito pequenas de um equipamento para o outro, né? De um carro para o outro, objetivamente falando, tipo potência do motor, diâmetro das rodas. Não estou falando em design, em forma, né? Se tudo é muito parecido, a diferença é no pós-venda. Então, você tem lá o representante da Mercedes, está a 100 metros da sua casa, e o representante da BMW está a 15 quilômetros da sua casa. Talvez você opte por um Mercedes, porque é mais perto da sua casa. Então, essas coisas que a gente tem que aprender a avaliar. Mas o fabricante diga-se de passagem, uma boa forma de gerir, mas para quem pode pagar, né? É só a gente ver. É a mesma coisa do carro da gente, né? A maioria não leva o carro na concessionária. A maioria leva o carro na concessionária para fazer revisão de garantia, aquelas coisas básicas. Mas ninguém vai trocar o pneu na concessionária. Ninguém vai trocar amortecedor na concessionária. E ninguém assim. É uma turma que vai, né? Mas o amortecedor não é fabricado pelo dono do carro. O pneu do carro não é fabricado pelo fabricante. Então, não faz sentido eu consumir tudo 100% do fabricante. O custo é maior.
É importante, queria ressaltar aqui que a Joint Commission International, alguns anos atrás, admitiu que os hospitais pudessem fazer um plano de manutenção do equipamento alternativamente ao fabricante. O pessoal entendeu que o fabricante, muitas vezes, ele é muito conservador, né? Ele não sabe. Eu sempre dou exemplo do meu carro. Eu tenho uma Tucson, que é um carro robusto, vamos dizer assim. Então, é um carro muito... tem 145 cavalos, é um carro que cabe 5 pessoas, tem um porta-malas razoável e, enfim, e eu ando sozinho nesse carro, né? Praticamente. Ando sozinho no carro. E foi um carro para levar 5 pessoas e folgadamente ali uns 500 quilos de carga, acredito que ele leve, né? Como o fabricante não sabe como eu dirijo, onde eu dirijo, se eu ando em estrada de terra, em asfalto ou paralelepípedo, tá certo? Ele faz um programa, um plano dos piores casos, né? Mas se eu estou ciente de que eu não estou nesses casos, né, eu posso fazer uma gestão mais comparativamente assim a minha pessoa, meu modo de dirigir, por onde eu ando. Então a ideia é essa, né? Muitas pessoas ficam exigindo que programas de qualidade, né, questionando avaliadores, mas tem que fazer assim como o fabricante, e as pessoas não entendem esses detalhes. Então a gente tem que explicar tal para o avaliador entender e fazer uma avaliação mais pertinente. Tem uma outra possibilidade, que é o serviço dividido, onde eu monto um serviço de engenharia e para atender vários hospitais. Isso a gente tem visto acontecer no Brasil com as grandes redes, né? Então, por exemplo, a Intermédica, você tem Hapvida, você tem Redditor. Então, você tem uma engenharia corporativa que procura tomar decisões que envolvam todos os hospitais, e cada hospital, dentro da sua realidade, tem ali um pequeno diferencial, que é o dia a dia que ele faz. Então, eu me lembro que eu tinha um colega, o Eduardo Ladislau, ele trabalhava na SPDM. A SPDM estava ali com vários hospitais administrando. O que ele fez? Ele comprou uma Sprinter dessas cabines, dessas vans, montou um laboratório de calibração nessa van, e essa van passava por todos os hospitais fazendo o programa de calibração com recurso próprio. Ela não comprava isso no mercado. Então, essa que é a ideia do shared service ou do serviço dividido, né? Aliás, né, deixa eu voltar aqui, uma coisa que quando estive nos Estados Unidos, eu estagiei em 2 hospitais. Um deles foi o Bridgeport Hospital, e o serviço de engenharia clínica desse hospital não só atendia o Bridgeport Hospital, como ele vendia serviços de engenharia para um grupo de hospitais menores na cidade, né? Inclusive, eu tive experiência prática num hospital, numa intervenção num hospital psiquiátrico nessa cidade. Então, são formas diferentes aqui de pensar, e isso que eu vi lá foi em 1991, né? Então, a gente está bem atrasado aí em termos de possibilidades. Uma opção que eu gosto bastante é do departamento interno. Acredito muito no departamento interno. E esse departamento interno decide o que terceirizar, tá certo? Você pode fazer uma combinação desse modo aqui, uma salada de combinações, dependendo do tamanho do hospital, né, da capacidade dessa engenharia. Você pode ter um núcleo de engenharia, trabalhar algumas coisas com o fabricante, algumas coisas do serviço dividido, você pode aí, fica mais difícil, né, mas você pode aplicar esse tipo de conceito, né, desde que você tenha mais de um hospital. Você faz um pouco, ou algumas coisas você faz internamente, e algumas coisas você vai fazer nada, né, com ou sem benefício. Então, normalmente essa estrutura é o que acontece no hospital pequeno, um pouquinho pequeno, onde a administração não tem uma visão ainda do benefício desse tipo de estrutura, ou essa estrutura não deu resultado ainda para a administração investir mais, mas é um modelo transitório, né? E não fazer nada significa ficar à mercê do que a tecnologia vai colocar para você no seu prato naquele dia, né? Então,
não fazer nada, a menos que você já tenha feito tudo de maneira correta. De qualquer forma, a gente procura criar indicadores, né? Então, essa questão de indicadores, as pessoas, como é que faz indicador, né? O indicador serve para indicar se você está no caminho certo. Então, você já sabe onde você quer chegar, quer dizer, a partir do momento em que você sabe onde você quer chegar, aí você cria indicadores para ver isso. Esse é um indicador tradicional, eu recomendo utilizar ele. Fiz o inventário, né? Sei o valor do meu parque. Vamos começar aqui. Eu sei quanto eu gasto com mão de obra. Fiz o inventário e dimensionei minha equipe. Sei quanto eu gasto com ferramenta, com peça, com treinamento, com acesso à documentação, lei e norma, com transporte. No numerador, todos os gastos que eu tenho. E no denominador, o valor do meu parque tecnológico a preço de hoje. Né? Então, quanto que custa a cadeira de rodas, o leite, o microscópio, o monitor, etc. E eu divido o custo da engenharia pelo valor do parque atualizado. Então, a gente tem... Desculpa aqui que a formatação não deu certo. A gente encontra valores que chegam de 3, 2 a 15%. Né? Então, se fizer um contrato de manutenção de um tomógrafo, um contrato full, né? O que significa isso? Incluindo tubo de tomógrafo, por exemplo, você vai chegar próximo dos 15% do valor do equipamento se você não for um bom negociador, se você não tiver uma estratégia de negociação. E você pode também gastar menos, né? Estou sugerindo aqui 2% do valor do parque. O que é mais real? De 3 a 8 que eu procuro trabalhar, procuro justificar, né? Acima de 8 você tem que justificar, abaixo de 3 você tem que justificar, porque às vezes você ter um indicador muito baixo não significa que o seu hospital seja bom. Você fala, olha, meu hospital gasta 2% do valor do parque por ano para manter tudo funcionando. Aí você vai ver o parque está moído, né? Está tudo detonado, né? Aquela coisa velha, insegura, aí você gasta pouco. Então, esse é um indicador que normalmente a gente usa para avaliar e usa até para comparar com outros hospitais. Não é uma comparação fácil, né? Porque você tem hospital com equipamento velho, você tem hospital com equipamento novo, você tem hospital com equipamento barato, com equipamento caro, mas é uma forma da gente pensar isso, né? Outros indicadores, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas a gente tem lá o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, né? Mean Time Between Failures, em média, né? De quanto em quanto tempo ocorre uma falha. O tempo médio, o MTTR, né? Que é o tempo médio, em média, quanto tempo eu demoro para fazer um reparo. Número de solicitação de serviço aberta, fechada, pendente, realizada dentro, realizada fora, custo médio da ordem, custo, despesa com mão de obra comparado com material. Então, esses indicadores eles devem ser desenhados de acordo com a necessidade da administração do hospital. Não adianta eu ficar gerando indicador que não ajuda nem a estratégia clínica e nem a estratégia administrativa.